Boa noite a todos. Estamos muito felizes de começarmos mais uma série de estudos. Esta é uma classe bíblica. Nós temos a oportunidade nesta ocasião de estudarmos a respeito da saúde emocional. Para quem não nos conhece, eu sou o Johan, eu sou engenheiro, não sou pastor, não sou psicólogo, muito menos psiquiatra, mas eu sou casado com uma psicóloga. Então, essa série vai consistir em, como o nome diz, né, uma classe bíblica. Então a gente vai estudar a Bíblia e usar alguns comentários complementares de Ellen White, tá bom? Então não vamos adentrar em questões teóricas da psicologia, muito menos da medicina, porque eu não sou dessa área, mas como sou fascinado pela palavra de Deus, eu fiz uma descoberta de um tesouro e eu vou compartilhar esse tesouro com todos vocês, com muita alegria. Tudo que toca meu coração, eu tenho a alegria de compartilhar. Então, esse é apenas o objetivo, tá bom? É, todos nós sabemos que estamos sofrendo diversas situações difíceis que afetam nossa saúde emocional. Perdas, luto, problemas, relacionamentos, efeito da pandemia, e a gente propaga essa questão de relacionamentos ao trabalho, à família, etc. E muitas pessoas estão ficando doentes. Então, algumas pessoas já até falaram, né, e ouviram dizer de que as doenças se iniciam na mente. Nós não vamos, nesse estudo, responder isso, mas nós vamos responder esse chamariz que eu coloquei no nosso grupo, né? Qual é a causa das doenças mentais ou emocionais? É, existe uma, existem várias. De onde nós vamos obter essa resposta? E qual é o propósito de Deus ao ele revelar na Bíblia, né, essas respostas, tá? Então, como premissa, nós vamos sempre orientar com a Bíblia e vamos analisar os princípios bíblicos que estão na palavra de Deus e vamos desdobrar eles, fazendo as conexões que se encontram na própria palavra, tá bom? E com esse objetivo, sempre pedindo a bênção do Espírito Santo, nós vamos iniciar nosso estudo e a Juliana vai orar por nós, por favor. Oremos então. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos na tua presença e dar início a esse estudo, Pai. Pedimos juntos perdão pelas nossas faltas, pedimos ao Senhor que abençoe o Johan na condução de todo esse estudo, não somente no dia de hoje, mas de hoje até o último capítulo que ele tem preparado junto com a Andréia, para poder fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé no Senhor, ajudando-nos, ó Pai, a perseverar enquanto o Senhor não vem nos buscar. Abençoe cada pessoa que parou tudo que estava fazendo para poder dedicar esse tempo ao Senhor, ó Pai. Esteja com cada família aqui representada, derrame bênçãos sem medida sobre cada uma delas. Dá-nos saúde mental para guardar o Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor mais uma vez abençoe o Johan nesta noite, que ele fale cheio do teu Santo Espírito. Por Jesus nós rogamos. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então nós vamos para a Bíblia e nós começamos com o texto de Jó, capítulo 38, versículo 36, que diz: é, Quem pôs a sabedoria no íntimo e quem deu à mente o entendimento? É, se a gente pudesse, em outra versão, né, dessa tradução, desse texto, quem pôs a sabedoria no coração e quem deu à mente a inteligência? A palavra coração, no antigo, né, nos textos antigos e por cultura geral, na antiguidade, se entendia como hoje nós entendemos ser a mente, tá bom? Então, quando na Bíblia aparece coração, a gente sabe que o centro das emoções, do intelecto, não está de fato no coração, está na mente. Mas, pelo contexto da época, os escritores bíblicos, inspirados por Deus, usaram essa palavra. Então, qual é a resposta a essa pergunta? Né? É Deus quem criou o corpo, o ser humano, criou a mente, os neurônios, as sinapses, as conexões, e é Ele que vai nos dar as respostas que nós estamos buscando, né? É, no Antigo Testamento, a palavra coração aparece 780 vezes, e apenas duas delas se referem como se fosse ao órgão, né, de qual depende a pulsação do sangue. Então,
nas outras referências sempre se refere aos atributos da mente, ok? Na sequência, o próximo texto, que se encontra em Salmo 119, 73, diz o seguinte: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Nós sabemos que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, são a expressão do seu caráter. E ele é amor. Ele não tem amor. Dessa maneira, ao entendermos os mandamentos de Deus, nós entendemos o seu caráter, ok? Davi está falando da criação e ele está pedindo para entender os princípios, os fundamentos desse amor, tá? Então, quais são esses fundamentos que Deus colocou no ser humano em relação a, a essa questão da mente, do coração, da saúde emocional? Salmo 100, versículo 3, vai dizer o seguinte: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu rebanho. Então, o salmista está confirmando essa questão de que nós somos criaturas. Ele e ninguém melhor do que ele conhece como nós funcionamos e como nossa mente funciona. Ele conhece a genética, quais são questões herdadas, quais são as questões adquiridas. Então, é nele que podemos obter esse guia, essas definições, como a saúde física afeta a mental, a qual depende também da espiritual. Deus nos fez dessa maneira. Então, baseado nesse princípio, nós vamos usar a palavra de Deus para introduzir e dar essas definições, tá bom? Então, todos nós sabemos que a psicologia estuda a mente. E se Deus criou o ser humano, então ele é o maior psicólogo de todos, né? Porque o psiquiatra estuda a mente, os médicos estudam diferentes órgãos, e dessas especialidades nós entendemos que o criador de todas é especialista de todas essas áreas, tá bom? Pois ele fez a mente. Então Jesus, pelos textos de Gênesis, é aquele que consumou a criação, né? Foi o Filho de Deus, e Paulo confirma isso, né? Tudo que existe é porque Jesus fez, ele falou e existiu. Sabemos que houve uma queda, né? Na nossa série de Gênesis, você vai encontrar mais detalhes a respeito. Houve um engano. No céu surgiu um ser que, em liberdade, teve o direito de questionar, e depois de algum tempo, ele, seduzido pelos seus próprios pensamentos, ele foi levado ao engano de achar que poderia existir um governo alternativo ao governo de Deus. E ele levou muitos anjos ao engano, esse engano se propagou para a terra, e nós estamos hoje em condição, né, sofrendo as consequências desse pecado. Todos nós pecamos, por definição, então o resultado de tudo que nós sofremos nas áreas emocional, física, etc., é resultado ou consequência do pecado original, as consequências dos nossos pecados, dos pecados dos outros, e Jesus veio para salvar-nos de todos esses pecados, para nos dar perdão, salvação, e nós vamos entender no estudo de hoje, né, e principalmente na série, como Jesus quer nos dar cura, ok? Através dessas questões que nós vamos responder. É possível obter cura? Onde se inicia? Pelo lado físico, pelo lado mental, pelo lado espiritual, ok? Então, o próximo texto, vejamos o que diz Paulo em Efésios 4:31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, entende que há poder em Cristo para que nós sejamos libertos destas características que nos fazem mal, tá bom? Então, todos nós buscamos alívio ou cura para as nossas doenças emocionais. Então, Efésios está dizendo essas palavras que caracterizam, em primeiro lugar, pensamentos, depois sentimentos, e um detalhe interessante que a gente já traz aqui, né, que nós temos aprendido que quando sentimos raiva, ira, cólera, desejo de vingança, ansiedade, ou tudo que é negativo, né, que nós não gostaríamos de sentir, nossa mente é treinada
a pensar de que existe um culpado, existe uma causa, existe um causador disso, um originador. E nem sempre nós encontramos a resposta correta para essa questão, né? Às vezes eu fico bravo com alguma atitude dos meus filhos, então eu entendo que essa raiva, talvez temporária, justa ou injusta, não está no mérito agora, é causada por eles. Então minha mente, naturalmente, é levada a crer de que eles são o problema. Então nós vamos entender se esse raciocínio é correto ou onde está o problema nesse pensamento natural, tá bom? Então, no tempo do fim, e é por isso que vocês escolheram o título dessa série, né? É, o inimigo vai caprichar nos seus instrumentos para levar a todos para terem doenças mentais e emocionais. Isso é um fato. E nós vamos entender de que junto com isso vem um pacote de engano. E é o engano que nos leva a crermos coisas que nós não deveríamos e até mesmo duvidar do poder e da palavra de Deus. Então, quando nós estudamos em Mateus 24, recentemente, né, na nossa série que fechou, nós vimos de que os pais seriam contra os filhos, nós vimos que o amor se esfriaria, nós vimos em Marcos 13, né, que equivale a Mateus 24, que a família estaria num estado crítico antes da sua segunda vinda, antes do seu retorno. Leamos juntos esse texto. Marcos 13, para quem não sabe, né? Marcos 13 equivale a Mateus 24, que define os sinais antes da vinda de Jesus. E Jesus falando diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Olha o estado, né, dos conflitos entre pessoas da mesma família. Imaginem familiares, imaginem eh, países. Nós ainda estamos em guerra. Quanto conflito não resolvido, né? Eh, a situação, e vocês vão concordar comigo, está cada vez pior nesse aspecto do amor se esfriando e os conflitos se agravando. Então, qual é a realidade que nós estamos, infelizmente, vendo hoje, né? Os pais abandonam os filhos na infância, filhos abandonam os pais na velhice, existem brigas entre pai e filho, entre cônjuges, conflitos entre familiares, herança, discórdia, traições, maus tratos, abusos de todo tipo, físico, mental, sexual, espiritual, psicológico. E todos os dias nós somos atingidos em maior ou menor grau por todos esses efeitos. Então, Jesus fala da dor e do sofrimento e ele veio trazer cura. E para quem estuda os evangelhos, vocês entendem que Jesus traz cura espiritual e depois ataca, né, o problema da mente e o físico também. Mas ele sempre quis em primeiro lugar, né, como missão dele, resolver o problema do pecado na humanidade. O primeiro objetivo dele nunca foi curar fisicamente a todos. Uma prova disso é que Jesus não curou todos aqueles que passaram por ele. Ele curou multidões, muitas pessoas, mas ele não curou a todos. Então ele discipulou, ele perdoou, ele disse não peques mais para aquelas pessoas, Maria Madalena que estavam em pecado. Então, a ênfase de Jesus, né, e por isso nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, crendo nela, foi a cura espiritual em primeiro lugar. E desdobramento disso, nós somos beneficiados através da cura da nossa mente e do nosso corpo. Então, a pior dor, e vocês vão também concordar comigo, não é causada por um estranho, por um alheio. A pior dor que pode atingir nossa saúde emocional é causada por alguém muito próximo a nós. Se eu conheço uma pessoa depois de 2 semanas e ela faz algo que eu não gosto, isso não vai doer tanto se o meu filho, minha esposa fizer. Uma traição de um colega por uma questão de trabalho vai doer muito menos se isso ocorrer no meio do meu lar, né? Então, são os mais próximos a nós que nos ferem e nós ferimos aqueles que também estão mais perto de nós, ok? Então, o resultado de tudo isso são feridas, dor, sofrimento, angústia,
é quando temos a figura de alguém que provocou um maltrato, alguém que foi um agressor, um abusador. Então, diante desse cenário todo, todos nós sofremos as consequências disso e temos pensamentos, emoções e questões a resolver com certeza, né? Então, aí surge a pergunta, o foco do nosso estudo, né? Qual é a causa? O que devo fazer para superar todos esses sentimentos negativos? Isso é possível? Existe uma saída? É, para encontrarmos a cura das nossas emoções, precisamos identificar qual é a causa dessas emoções, ok? O que surge primeiro, isso é numa relação de causa-consequência, né? O que vem primeiro quando nós estamos sentindo esse calhamaço de emoções negativas que pode chegar até nós? Inspirada por Deus, vejam o texto de Ellen White no livro Conselhos sobre Saúde. E para quem não conhece, é, no meio da Igreja Adventista, nós entendemos de que ela é inspirada por Deus para escrever comentários referentes à Bíblia, tá bom? Então, sempre por hora vamos trazer alguns textos dela. E quem tiver interesse de fato de entender quem é ela, em que momento surgiu, com qual propósito Deus chamou ela para um determinado fim e função, eu teria o prazer de encaminhar alguns materiais para conhecer melhor, tá bom? Então, ela não é apenas uma escritora americana, ela é inspirada por Deus, ela fala sobre, tem vários livros, né, sobre educação, sobre psicologia, embora ela não foi professora, não foi psicóloga, ela escreveu o livro Mente, Caráter e Personalidade, que vira e mexe nós vamos trazer à tona aqui, tá bom? Então, como eu disse, para trazer confiança em você que talvez está ouvindo pela primeira vez o nome de Ellen White, ou para quem talvez ouviu por alguns vídeos ou comentários de outras pessoas por aí, de que ela não é tudo que a gente da Igreja Adventista pensa que é, eu posso com muita alegria compartilhar materiais para explicar de fato e que isso faz sentido para você também, tá bom? Então, o que que ela disse em Conselhos sobre Saúde na página 110? A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação da saúde. No aspecto físico, algo bem claro, né? Quando alguém fica com febre, é uma resposta do organismo em defesa a alguma ação que o corpo teve, alguma lei da saúde foi violada, tá bom? Então, a febre é um sintoma, não é a causa. E assim, nós poderíamos levar esse exemplo para as questões da saúde emocional também. Então, quando nós sentimos algo, né, que é negativo, nosso corpo está reagindo para tentar fazer esse balanço de uma lei da natureza, né, da maneira como nós fomos criados, né, como nós funcionamos, para algo que aconteceu e foi um estímulo do meio externo, na figura de um maltrato, por exemplo. Ela continua e comenta dizendo o seguinte: em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos, então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. A gente tende a pensar de que ela está falando da questão física, né? Mas a gente bem pode aplicar a questão emocional. Ok? Se Deus nos fez, Ele sabe que a água é boa para o nosso corpo, o descanso, a luz solar, dentre outros. Então, Ele sabe também como deveriam ser os relacionamentos saudáveis, como deveriam ser as nossas palavras, nossos pensamentos, nossas crenças, tá bom? Nessa perspectiva, muitas das vezes nós apenas estamos olhando os sintomas e não as causas. Então, ela nos chama atenção para focarmos nas causas. Imagine, acabei não conseguindo preparar esse slide, um piso que está molhado e tem uma torneira aberta. Aí vem o médico, o psicólogo, o psiquiatra, às vezes, e ele tenta com um pano, com um rodo, secar a água que está deixando o piso molhado. Porém, a torneira ainda permanece aberta. Então, nessa ilustração, o piso molhado é um sintoma. A torneira aberta é a causa.
tá bom? Então, apenas Deus, é lógico, e aí, como esposo de psicóloga, né? Eu não estou dizendo aqui que nós vamos descartar. Se tem alguém fazendo uma terapia, um tratamento com um psiquiatra, é para continuar, deve continuar, tá bom? Nós estamos aqui trazendo definições e conceitos e princípios bíblicos que podem ajudar você a entender e complementar o que você está recebendo de cuidado e atenção, tá bom? Mas o que nós estamos dizendo aqui é um especialista, ele está limitado quando ele não conhece os princípios da criação daquele que sabe melhor como nós funcionamos, tá bom? Então, qual é a causa das doenças emocionais? Esse será o nosso enfoque, tá bom? Buscar a causa. Dessa maneira, os abusos, os maus tratos, né? Nós vamos tender a identificar, nós vamos desdobrar melhor esse raciocínio, que seria a crença em algo que aconteceu em nós, que gera um pensamento, que vai gerar uma emoção, tá bom? Então, quando nós temos um abuso físico, mental, espiritual, isso tende a ser, obviamente, de forma natural, a causa, o que gerou um sentimento de raiva, de vergonha, de frustração, de abandono, etc. Tá? E junto com isso vem uma mentira, ok? Acreditar em algo que você pensa sobre alguém ou sobre você mesma, você mesmo, e sobre o meio ambiente que provocou o que você está sentindo de forma negativa, tá bom? Então, por isso que nós vamos dirigir nosso estudo para entendermos como funciona a nossa mente, se existe uma verdade que você acredita ou uma mentira que você está acreditando a respeito de um pensamento, né, em relação ao agressor, aquele que fez um maltrato com você, tá bom? E se estamos falando se você acredita na verdade e ali você encontra liberdade, se por algum motivo nós acreditamos numa mentira, o originador de todas as mentiras, o pai da mentira, é Satanás, o inimigo das almas, tá bom? Aquele que em maior ou menor grau foi o originador do pecado e de todas as consequências que nós estamos vendo hoje. Vamos confirmar o que eu estou dizendo com a Bíblia? Em João, capítulo 8, 44, é, Jesus está falando o seguinte: vós tendes por pai ao diabo. Está falando para homens orgulhosos que se achavam santos, mas eles eram tão pecadores quanto todos nós. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que o originador de todo mal é Satanás. E a origem, a base da proposta do inimigo é a mentira. De maneira que hoje nós sofremos os efeitos dessa disputa chamada o grande conflito, né, entre o bem e o mal. Então, a base do governo de Satanás é a mentira. Se existe guerra hoje, é porque existe alguém acreditando que tem que invadir o outro país e o outro tem que se defender. Se existe um conflito num relacionamento, é porque alguém acredita que o outro lhe fez mal ou o outro deveria ser assim, assar, para o outro ser feliz. Se eu trabalho demais, né, e descuido a minha família, é porque tem uma mentira na qual eu estou acreditando que a minha felicidade vem do trabalho, do dinheiro, da realização pessoal. Estou dando exemplos, tá? Se existem muitas religiões, é porque 99% delas acham que o que elas acreditam é verdade, quando talvez tenha uma fração de mentira, ok? Embora todas digam seguir e acreditar na Bíblia, será que a interpretação está equivocada à luz da palavra de Deus? Então, quando nós falamos em saúde mental, existe a figura do agressor, do abusador, e a reação natural nossa é acreditar e compor uma linha de pensamento em relação a esse fato, a esse abuso, e crermos em algo
daquilo que ele nos fez. Então surge o quê? O engano do qual Jesus vai trazer libertação e cura para nós, ok? Satanás tentou os anjos lá no céu. Então, é um ser extremamente capaz, competente para enganar anjos, pessoas, né? É, então, nós não podemos e não estamos isentos do engano. E aí já trago uma pergunta para reflexão, né? Qual é o engano na sua vida que está afetando a sua saúde emocional? Nós vamos tentar, através da Bíblia, e desdobrar através de exemplos, para entendermos que existem sim alguns enganos que podem estar corroendo a nossa saúde mental e que nós abraçamos e cuidamos com muito carinho porque achamos que isso é bom. Então, Satanás tentou Adão e Eva e conseguiu. Ele tentou Jesus, porém não conseguiu. Então, o contexto para criar as doenças mentais é o sofrimento e a dor. E se tem algo que Satanás se agrada, é causar sofrimento nas criaturas de Deus, porque é uma maneira dele se vingar desse Deus que o expulsou um dia lá do céu. Ok? Então, a base do governo do mal de Satanás é a mentira. E a dor, o sofrimento, é o meio pelo qual ele se propaga. Ok? Então, vamos adiante. Se nós olharmos para a origem, né? O que aconteceu primeiro? Estamos falando do âmbito da queda do homem, Adão e Eva. Vocês conhecem a história, nós não vamos estudar a fundo, vamos só trazer, sempre que alguém tiver alguma dúvida, né, se tiver é, é, recente na crença do cristianismo, etc., estarei sempre à disposição. O meu celular está aí no grupo, eu vou compartilhar materiais para amplificar melhor isso. Mas para quem já conhece melhor, né, a queda, Eva aceitou a proposta do inimigo, colocou a dúvida, ela foi tentada e caiu e pecou. E a pergunta é: o que aconteceu primeiro? Foi Eva ao comer o fruto ou Eva ao ela ter aceitado e ter crido na mentira? Ao ela ter segurado do fruto e ter degustado desse fruto, essa foi a consequência da mentira aceita na sua mente e no seu coração, certo? Então, qual é o centro, o foco das mentiras de Satanás? Quando Satanás mentiu a Eva, com quem estavam relacionadas as mentiras? Quando Satanás abordou, né, a Eva, essas mentiras estavam relacionadas a Adão, essas mentiras estavam relacionadas a ela mesma ou estavam relacionadas a Deus? A quem estavam sendo direcionadas? Contra quem estavam sendo direcionadas as afirmações de Satanás? Se a gente pudesse parafrasear aquele diálogo, Satanás disse mais ou menos assim: Deus disse a vocês que não podem comer de nenhuma árvore. Quando na verdade Deus, o que que ele tinha dito? De toda árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Perceberam a diferença? Satanás disse, Deus está dizendo, não comerão de nenhuma árvore. Não. Deus disse, de todas comerão, menos de uma. Então, qual é a imagem que foi criada na mente de Eva ao ela pensar que Deus não permitia ela fazer nada? Porque a proposta foi não comer de nenhuma árvore. Então, qual é o pensamento que foi colocado em Eva? Ela pensar, Deus não me deixa, é muito restritivo, ele não é justo, sim? Então, Satanás tornou Deus um ser injusto na mente de Eva, ok? Na sequência, e nós sabemos por definição bíblica que Deus é justo. Na sequência, qual foi a próxima frase de Satanás? Vocês não morrerão. Quando Deus disse o quê? Certamente morrerão, certamente morrerás, né? Então, por definição, Deus é amor e é verdade e vida. Quando Satanás disse não morrerão, né? Como dizendo Deus está mentindo,
O que Satanás conseguiu na mente de Eva? Pensar que Deus era mentiroso, quando na verdade Deus é verdadeiro, ok? Então, os passos para a mentira ser completada na mente de Eva foram esses. E finalmente, depois, Satanás disse assim, né? Se comerem desse fruto, vocês se tornarão como deuses, serão como ele. Qual foi na sequência a ideia, o pensamento que Satanás colocou na mente de Eva? De que Deus não queria que eles se tornassem como ele. O que você pensa de alguém que não quer que você receba aquilo que ele já tem? Não é egoísta? Então, o que Satanás conseguiu? Que ela pensasse que Deus era egoísta, quando, por definição, Deus é amor. Então, o que ele fez em 3 frases, em um diálogo tão curto? Satanás trocou a verdade pela mentira e mudou a imagem de Deus na mente de Eva. A corrompeu, a distorceu. E aí sempre lanço novamente uma pergunta e uma reflexão. Qual é a imagem que você tem de Deus? Aquela que Satanás colocou na sua mente, aquela que você cria em função do que você está passando e vivendo, ou você crê na verdade que se encontra na palavra de Deus e a definição que vem dele? Isso é fundamental para a nossa vida espiritual, emocional e até mesmo física. Então, dessa maneira, o que ocorreu? Isso também é muito, muito, muito importante de nós entendermos. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O que ocorreu nesse momento, né? A imagem de Deus foi distorcida. Se a imagem de Deus foi distorcida, qual foi a imagem que eles tiveram de si próprios? Tiveram uma imagem também distorcida. Então vejam o efeito devastador da mentira e do engano. Na sequência, se a si mesmos eles começaram a se olhar de maneira distorcida, como eles começariam a olhar o próximo, o cônjuge, o filho, de maneira distorcida? E aí nós entendemos como Satanás tem tido sucesso ao longo dos anos, né, das gerações, e chegando até nós, Satanás faz com que nós pensemos que Deus é rígido, um tirano, um juiz arbitrário, que ele está prestes a anotar qualquer ato nosso para nos lançar no inferno. Ou, por outro lado, ele nos leva a crer que Deus é, pode perdoar todos os nossos pecados, vai perdoar até um tempo infinito, e ele, por amor, vai permitir que nós, num tempo infinito, longínquo, mudemos, né? Ou o perdão é assegurado para todos, sem necessidade de mudar nossa maneira de ser, nosso caráter. Então, à medida que eu penso que Deus é um pai que passa a mão na minha cabeça e fala, filho, não faça de novo, né? Filho, dessa vez vai, né? Ou eu penso que ele é um Deus furioso, vingativo. Ambos os extremos são imagens distorcidas que Satanás colocou na nossa mente. Então, quando eu tenho uma minha imagem distorcida de Deus, passo a ter uma imagem distorcida do meu interior, do que eu penso de mim mesmo. E então passo a ver o próximo de maneira distorcida. Eu começo a ver ele como meu superior, melhor a mim, inferior, né, meu servo, ou eu passo a definir alguém, pode ser até um pastor, alguém, um profissional, como meu mentor, como um exemplo, sendo que biblicamente nosso único exemplo deveria ser Jesus, né, a maneira de exemplo. Então todas as distorções começam a aparecer, né? Dessa maneira Satanás destrói a imagem de Deus, destrói nossa identidade, porque nós somos imagem de Deus, e destrói a imagem que nós temos do nosso próximo. O estrago está feito e nós começamos a sofrer as consequências disso. E nós sabemos muito bem o que isso significa, né? Então, quando nós olhamos para a tentação que Satanás dirigiu contra Jesus, como é que Jesus estava quando ele foi tentado no deserto? Ele estava bem, estava alegre, tinha acabado de dormir, tinha acabado de comer, ele estava nas melhores condições?
Claro que não, Satanás é muito astuto. Ele atacou com tentações a Jesus quando ele estava faminto, quando ele estava debilitado, enfraquecido, né? Quando é que Satanás vai atacar nossa saúde mental e espiritual, né? Quando nós estamos debilitados, quando nós estamos sofrendo alguma situação de uma crise, de um conflito, uma provação, da mesma maneira, né? Então, no jardim do Getsemane, quando Jesus estava angustiado a tal extremo que ele estava suando gotas de sangue, ele foi tentado novamente. E nós não podemos imaginar exatamente as palavras, mas imaginem ele dizendo assim, né? Tudo que você está passando é em vão. Eles não vão se importar com o seu sacrifício. Desista. É muita dor, sofrimento. Os seus discípulos, seus amigos estão dormindo. Tudo isso Satanás colocou na mente de Cristo. E finalmente, quando ele venceu o episódio do Jardim do Getsemane e chegou na cruz, já com muita dor, com muito sofrimento, né? Dor física, angústia da separação com o Pai, a tentação que Satanás deve ter colocado nele foi: você foi muito longe, o teu pai não está ao lado de você. Você está morrendo por pessoas que não vão dar a mínima para o seu sacrifício. Eles não vão acreditar, eles nem sabem quem sequer você é, o Filho de Deus. E assim por diante. Quando ele estava em terrível sofrimento, as piores tentações de Satanás chegaram até ele. Quando ele estava traído pelos seus amigos e discípulos, quando ele foi abandonado por eles e ele estava angustiado pelo sofrimento da separação com o Pai, as piores tentações ainda vieram a Jesus na cruz do Calvário. Mas ele venceu. Glória a Deus por isso. E hoje nós temos, nessa série, a oportunidade de descobrirmos como a cruz pode mudar e trazer liberdade e cura para as nossas doenças emocionais. Tá bom? Então, quais são os pensamentos que nós passamos a ter quando acreditamos nas mentiras de Satanás? Nós não valemos nada, eu não presto para nada, eu sou um fracassado, eu sou um mentiroso, tenho pensamentos impuros, sou isso, sou aquilo, me abandonaram, eu não sirvo para nada, não tenho dons, não tenho talentos, estou amargurado, estou triste. E quantos pensamentos negativos decorrentes de maus tratos, abusos ou mentiras das quais eu estou acreditando. Dessa maneira, nós precisamos entender como surgem essas emoções, tá bom? À luz do que Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículo 15. Para quem não conhece, nós estamos estudando recentemente, né? Nesse trimestre, na Escola Sabatina, o livro de Marcos, e esse texto foi analisado nas nossas igrejas há umas 2 semanas, se não me engano. O que Jesus disse em Marcos 7,15? Essa aqui é outra definição e um outro princípio muito importante. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Eu vou explicar aqui o seguinte: o contexto desse texto estava se referindo ao fato dos discípulos de Cristo terem comido alimentos sem eles terem se lavado as mãos, ok? Então, os fariseus acusaram os discípulos de não ter cumprido o ritual de purificar as mãos, né, para se alimentarem. Então, o que eles tinham na mesa era, num contexto judaico, né, eles tinham apenas alimentos puros. Não havia na mesa alimentos impuros, ok? Então, o que Jesus está dizendo aqui, olha, não se preocupem com o ritualismo, né? O mais importante é, é o que está saindo, o que contamina o homem, não o que está entrando, o alimento, tá bom? Então, esses textos esses versículos de Marcos 7 não se referem a que Jesus purificou todos os alimentos imundos que estão em Levítico 11, não é isso, tá bom? Embora algumas pessoas interpretem dessa maneira. Mas esse também não é o foco da nossa conversa. O que nós queremos trazer aqui é o seguinte, com o enfoque da saúde mental, né? O que Jesus está dizendo assim, olha,
Não é o que entra na sua mente o que te contamina. O que te contamina é o que sai dela. Ou seja, se entra através do meio ambiente alguém gritando com você, te agredindo, falando mal de você, etc., não é isso que te contamina. O que te contamina é o que que você faz com isso na sua mente, o que que você pensa, o que que você acredita disso e o que que você extrapola. Choro, vingança, raiva, remorso, tristeza, abandono, etc. Então, o que nos contamina é a nossa resposta ao que entra através dessa figura do agressor, do abusador, é, e dos problemas que nós sofremos, tá bom? Então, o que a gente pode confirmar, né, em Marcos 7:20, Jesus ainda diz, né, o que sai do homem, isso contamina o homem. Então, percebam, tá? É óbvio que tudo que entra através das 5 avenidas da nossa mente afeta nossa saúde mental, física e espiritual. Porém, o que de fato, né, nos contamina é o que nós fazemos com aquilo. Que tipo de pensamentos nós geramos e criamos. E esses pensamentos serão definidos naquilo que nós estamos compondo como uma decisão através de uma aceitação, ok? Não valho nada? Se esse é o pensamento que eu tenho, eu vou ter essa crença e eu vou começar aqui a me sentir inferior que os demais, só porque alguém me disse algo, né, que entrou na minha mente, mas o que está saindo da minha mente é o quê? Eu não tenho valor, não valho nada, não sou ninguém. Mentiras que Satanás deseja que nós acreditemos. O texto ainda continua, né? Então, percebam que Jesus comentou por mais de 2 vezes que o que contamina o homem é o que sai do homem, tá bom? Vejam o texto de Marcos 7:21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, essa aqui é a terceira vez em Marcos 7 que ele diz, né? O que contamina o homem é o que sai dele. Então, Jesus está estabelecendo aqui um princípio fundamental da saúde mental. A mente é a fonte de todo pensamento, todo pecado, todo comportamento e todo ato mau, né? Ato negativo. Assim, o que pensamos é o início da causa dos problemas das doenças emocionais. De maneira resumida, nós somos o que nós pensamos. Ok? Tá fazendo sentido para você? Se você foi agredido, alguém te falou, você é um incompetente, e você se sentiu magoado, se sentiu triste, e você aceita, crê nessa palavra, você passa a se enxergar como incompetente e inferior aos demais. Ok? Então, a causa está aonde? Nos nossos pensamentos, que, em última instância, pelo que nós vamos mostrar aqui ainda, surgem de mentiras que nós aceitamos. Tá bom? Vamos na sequência. Provérbios 23:7 diz o seguinte: porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Então, o que está sendo dito aqui? Se a gente pudesse traduzir em outras palavras, né, em outra versão, porque qual é o seu pensamento do seu coração, assim é ele. Ou seja, nós somos o que nós pensamos. Dentre outras definições, alguém poderia dizer, e não está errado, né? Nós somos o que comemos, nós somos, no caso da saúde emocional, nós somos o que pensamos. Podemos comer tudo que é saudável, mas se nós temos pensamentos negativos a respeito de nós mesmos, de nada vai servir ou adiantar termos boas dietas, variedade, fazer exercício físico, que esses pensamentos vão corroer nossa saúde física e emocional.
ok? Então, se a gente pudesse ilustrar, né, tentando responder o foco do nosso estudo, qual é a causa dos pensamentos e emoções negativas? Quando nós vemos nessa ilustração aqui, nós estamos dizendo de que o que entra, o que vem de fora, do meio ambiente, o que é externo, que nós não controlamos, são abusos, feridas, perdas, né, traições, violências, tragédias, etc. E o que sai, que vem de dentro de nós, são pensamentos, sentimentos, comportamentos e resultados negativos, ok? E ali está a definição, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então, o que nos contamina é o que nós fazemos com o que ocorreu, que está vindo de fora, e o que nós aceitamos e entendemos como verdade, ok? Nessa perspectiva, se eu acredito em algo e eu passo a pensar naquilo, eu me torno aquilo que eu penso, como estamos parafraseando o texto de Provérbios, né? O que eu penso, sou eu. Então, Jesus, sendo meu Criador e meu Redentor, ele me diz que eu sou aquilo que eu penso. Então, minha identidade é definida pelos meus pensamentos e, consequentemente, os sentimentos gerados desses pensamentos. Por isso, se eu acredito em mentiras, eu, na sequência, infelizmente, vou ter que responder de qual maneira a seguinte pergunta: de quem eu sou? A quem eu pertenço? Ao pai da mentira ou ao pai da verdade? Agora passa a fazer sentido quando nós sofremos e nós acreditamos numa mentira que está na nossa mente instalada, nós passamos a sermos seguidores, filhos do inimigo, porque ele é o pai da mentira. Num contexto de sofrimento, ele se alegra com a nossa tristeza, nossas doenças. Então, Satanás está colocando na nossa mente mentiras que geram pensamentos, sentimentos, comportamentos negativos. Essa é a relação de causa e efeito. E a pergunta que vem na sequência, né? É possível mudar o que sai de dentro de nós? Observem, nós não podemos mudar o que entra. Concordam? Alguém em algum momento vai me ferir, vai me trair, vai ser violento, vai ser agressivo comigo. Eu não posso mudar o que as outras pessoas vão fazer comigo. O que eu sim posso, o que a Bíblia está me dizendo, é que eu posso, pelo poder que há em Cristo, alterar a saída. Então, se nós não podemos ter controle no que entra, né, em forma de abuso, agressão, tragédia, acidente, etc., etc., nós temos como mudar o que sai, ok? Onde deve estar concentrada então nossa atenção? Não no que entra, e sim no que sai. Então, qual é a causa? E aqui nós vamos entrar, né, sempre tentando entrar fundo. Qual é a causa daquilo que está saindo da nossa mente, né? Em termos de lágrimas, dor, sofrimento, angústia, ansiedade, etc. Qual é a causa? Tá? Vamos adiante. O que nós aprendemos e tem sido ensinado a nós é que o problema está no outro. Se meu chefe é um autoritário, eu penso que a culpa está nele. E se eu estou estressado, estou passando por um problema na empresa, é porque a culpa está nele. Se eu tenho um problema com minha esposa e isso está me afetando, eu jogo a culpa nela. E ela pode fazer isso também. Se há um problema de comportamento com o meu filho e eu estou me sentindo frustrado como pai, eu jogo a culpa nele. Então, todo sentimento ruim, a gente tende a pensar que o problema está e o culpado é o outro. De maneira que quando eu sinto, por exemplo, um desejo de vingança, o problema está naquele que me atacou. Se eu sinto rancor, o culpado é aquele que provocou um sentimento ruim, tá bom? E de onde vem isso? De onde surgiu? Né? Depois que Adão e Eva aceitaram a mentira, de onde surge essa característica? Então disse Adão: a mulher que me deste, né, por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, eles começaram a jogar a culpa um no outro. E nós temos hoje o resultado disso chegando até nós, né? Tudo se originou com o pai da mentira. Satanás mentiu ao dizer que a lei de Deus não era boa.
e que ele poderia oferecer outra alternativa. A prova de que ele estava mentindo é que ele mesmo teve a oportunidade de criar uma mentira e ele divulgar essa mentira no meio dos anjos e no meio do primeiro casal que foi criado por Deus. Então, ele é mentiroso na essência, né? Uma das mentiras que Satanás coloca é que você não é livre para mudar o seu destino. E você é vítima daquilo que aconteceu e está acontecendo com você. E que você não tem o controle do destino final da sua existência. A liberdade se exerce através da vontade, da decisão, do poder de escolha. Então, é, é essa aptidão que Deus nos deu, né, ao ter nos criado assim, que Deus deseja usar para que nós o busquemos em oração, pedindo liberdade e cura para as nossas doenças emocionais. Então, quando nós acreditamos que não temos saída, que não existe liberdade para as nossas emoções e sentimentos, estamos acreditando numa mentira, tá? Então, quando nós acreditamos que não existe uma vontade para escolher mudar a nossa situação, estamos acreditando num engano, tá bom? Então, aí passamos apenas a sermos vítimas, nos vitimizamos e entramos num ciclo vicioso do qual será mais difícil, mas não impossível para que Deus ainda nos liberte, tá bom? Então, qual é a causa da nossa amargura, raiva, sentimentos, pensamentos negativos? A psicologia será que explica? Existem muitas vertentes, linhas, pensamentos, né? Dentre as principais, existe o estruturalismo, funcionalismo, psicanálise, comportamental, humanismo, cognitivismo. E se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que desdobramento dessas principais áreas, existem mais de 600 linhas, né? Ou vertentes que divergem desses pensamentos e do que se entende por estudo, né, científico da mente. Então, e daí surgem mais de 10 mil técnicas e métodos para tentar ajudar o ser humano com seus pensamentos e doenças. E aí, se a gente pudesse analisar, né, será que ali se encontra a base, o fundamento, o conhecimento do que de fato está ocorrendo na mente do ser humano? Né? Às vezes a abordagem será parcialmente correta, mas não será completa, né? Então, alguns vão abordar os impulsos, o subconsciente, que nós sempre fomos assim, ou vão fazer abordagens evolucionistas, e em função da premissa, a técnica e o método será totalmente equivocado. E em função da linha de raciocínio, né, se apenas tudo depende, como no caso de uma linha onde diz de que tudo depende do estímulo externo, então eu jogo a culpa em quem? Em tudo que ocorre fora de mim. Então, Jesus nos deu uma definição oposta. O que me contamina é o que sai, não o que entra. E se, pela psicologia, é o meio ambiente que define quem eu sou, eu estou perdido. Eu estou em problemas, né? E, de novo, não estamos dizendo com isso que você não deve procurar um psicólogo. Ao contrário, né? Se Deus deu sabedoria aos médicos, a outros profissionais, Deus também dá sabedoria aos profissionais com a abordagem correta para que, aplicando os princípios bíblicos, né, e conectados com o que existe de bom em desenvolvimento científico dessa área, esses profissionais possam nos ajudar, né? Uma outra linha de pensamento, né? Tudo pode ser resolvido através da minha força de vontade, o humanismo. Eu posso tudo, eu tenho competência, eu posso me tornar aquilo que eu quero, autoajuda, e tudo eu consigo, e ali eu posso talvez chegar a uma frustração, porque tem questões que não basta querer, né? Eu não sou o centro de tudo. E se eu me torno o centro de tudo, quem passa a ter um papel secundário? Deus, Cristo, aqueles que de fato podem prover liberdade, libertação para as minhas doenças emocionais, né? Então, nós estamos vendo que todos nós precisamos de ajuda, né? Por causa das nossas emoções, criamos uma série de defesas, argumentos, um autoengano, uma maneira de proteção. Alguns vão para a geladeira, para as compras, para o dinheiro, para os prazeres, para tentar mitigar a dor, o sofrimento, os vícios, o álcool, o fumo, as drogas, os prazeres, para aliviar
as dores. E por isso que num outro capítulo nós vamos ver, né, como consequência dos capítulos anteriores, como podemos sermos libertos dos nossos vícios. Pode ser um videogame, pode ser o celular. Qual é a mentira que nos leva a acalmar nossa dor e sofrimento através dessas atitudes, ok? De maneira que, se a gente pudesse ainda tentar responder, qual é a causa? Existe um originador, um abusador, um agressor que pode ter proferido qualquer tipo de maltrato, agressão verbal, chantagem, um estupro, questões muito fortes e intensas. E as mentiras decorrentes podem ser, né? Eu não presto para nada, não sou desejada, eu devo abortar, né? Tenho justificativos e motivos para isso. Qual é o resultado? Raiva, ansiedade, rancor, sofrimento, perda de vontade de viver, sentido da vida, né? Então, qual é a conexão? Tentando resumir, indo para o fim do nosso estudo, né? Do meio para o fim. Rapidamente o tempo avançou. Os pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Mas qual é a causa dos nossos pensamentos? Ou acreditamos numa verdade, ou acreditamos numa mentira. Então, a grande questão está no que eu acredito ser verdade ou mentira. Eu posso ter como verdade, para mim, uma mentira, isso vai gerar pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. Ok? Então, qual é o conselho de Deus para nós? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, guarda a tua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Ellen White, o que ela vai dizer em Conselhos sobre Saúde, naquela mesma página? Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Os maus hábitos, então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Ok? Estamos resumindo o que nós já temos falado, né? O que entra, eu não tenho controle, o meu próximo pode realizar intencionalmente ou sem nenhuma intenção. Uma crença, uma aceitação de um pensamento vai gerar um sentimento. E o que eu tenho aptidão de fazer é eu escolher pedir ajuda a Deus, né, para que eu não aceite uma mentira, para que eu seja liberto pela verdade que Ele pode me oferecer. Porque Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E Jesus mesmo disse, né? A verdade vos libertará. Tá bom? Então, se alguém me olha de maneira estranha, de maneira torta, me olhou feio, seja lá o que for, qual é a causa da minha desconfiança, raiva, etc. Será que eu sou feio? Essa pessoa tem algum problema comigo? Eu fiz alguma coisa para ela? Vejam que são pensamentos naturais que, da maneira como eu posso articulá-los, vão me levar ao quê? Uma conclusão que talvez aquela pessoa nem sequer teve a intenção de ter, né? Ou fazer com que eu pensasse daquela maneira, tá? Então, é interessante de que foram feitos alguns estudos após a Segunda Guerra, né, de pessoas que sofreram traumas violentos por ocasião da Segunda Guerra. E muitas pessoas, né, elas fugiram para os vícios, o álcool, as drogas. Porém, outras pessoas se reergueram, se levantaram e se tornaram pessoas de bem, mesmo sofrendo as tragédias daquela guerra. Então, qual foi o motivo que levou a elas terem reações diferentes para as mesmas causas daquela guerra, né? Mesmo mesmo vocês podem ver na sua rede de contatos, né? Tem pessoas que foram abandonadas e que lutaram e hoje estão, graças a Deus, mesmo com as dificuldades, estão bem. Viúvas, órfãos, pessoas que foram traídas. Deus pode nos erguer de todo mal, né? Jesus, ele é radical, né? Ele vai nos dizer o quê? Satanás vai nos dizer, vai tentar destruir, né? E criar imagens em nós através das mentiras. E isso vai me contaminar. O que Jesus vai fazer? Ele vai recriar em nós, através da verdade,
algo com aquilo que eu consigo estar bem com Deus, comigo mesmo e com o próximo, né? Então, Deus faz as perguntas, né, que nos levam à reflexão. Deus disse para Adão: onde estás? E Deus disse para Eva: por que fizeste isto? Deus disse para Caim: onde está o teu irmão? O que Deus disse para Jacó? Qual é o seu nome? Qual a pergunta que Deus faria para cada um de nós hoje? Deus faz as perguntas não porque não sabe as respostas, e sim porque Ele quer que nós sejamos levados a uma introspecção para que possamos, em reflexão e em liberdade, entendermos quais são as decisões que estamos tomando em aceitar ou não a verdade ou a mentira, né? Então, o comportamento do cônjuge, né? É, a nossa mente tende a crer de que ele tem que mudar para que eu possa ser feliz. E se ele não muda, o que que acontece comigo? Eu me sinto infeliz. E a culpa é de quem? Do outro. Um abuso verbal, né? Quando aquela pessoa deixar de gritar, eu estarei em paz. Então, eu passo a deixar de sentir raiva quando outra pessoa parar de fazer isso. O outro e o meio ambiente são os culpados. Então, eu não tenho paz, realização e felicidade, tá? Então, Deus criou o meio ambiente e ele permitiu o pecado. Em última instância, a quem colocamos a culpa? Em Deus. Ele não me salvou, não me protegeu, não. Por que que ele permitiu que acontecesse isso comigo? Então, Satanás coloca mentiras em nós, de maneira que nós, acreditando, sofremos, nos afastamos de Deus e nos sentimos tal como ele quer que nós nos sintamos. Então, Jesus estabelece princípios claros para a nossa cura. Nossa cura não depende do outro. Imagine aquele que eh, fez algo muito ruim com meu filho, minha filha, e essa pessoa já morreu. Não tem como eu querer recuperar a minha saúde emocional se aquela pessoa já se foi, já morreu, já foi embora, foi para outro país, ou até já casou de novo, já tem outro relacionamento, já mudou de emprego, já tem outra posição, ou aquela pessoa nem sequer sabe tudo que ela causou em mim, né? Então, por isso que Deus nos dá o poder para nós entendermos de que a causa não está no meio externo, a causa está nos pensamentos e no que nós acreditamos nesses pensamentos. Seu amor e sua graça são tão poderosos e nós vamos encontrar e vamos desdobrar esses princípios de como Jesus pode nos salvar. Esse estudo vai ser muito lindo e incrível, tá bom? Então, é, nós não temos controle sobre o que os outros farão em nós, mas sim nós podemos ter controle da nossa saúde emocional através do poder que vem da graça de Cristo e do seu amor, tá bom? Então, é, nossa cura depende da verdade que está nele. Deus nos deu a aptidão de podermos escolher. Talvez hoje estejamos inseridos num contexto onde a nossa natureza, né, talvez um pensamento de depressão, algumas questões mais profundas, nos levam a situações muito tristes. E quem sabe nós tenhamos tempo, né, de falarmos dos personagens que passaram por situações muito complicadas também. Apenas um exemplo, né, já que trouxe o exemplo da depressão, Elias se sentiu deprimido, ele quis morrer. E qual foi o cuidado que Deus deu para ele? Aquele profeta que pensou em buscar a morte, Deus lhe deu a oportunidade de não conhecer a morte. E ele foi levado vivo, né? E arrebatado para o céu. Então, Deus vai fazer justiça com todos aqueles que foram ou são nossos agressores, abusadores, violentadores. Deus vai fazer justiça. Não podemos querer apaciguar ou encontrar a cura para as nossas doenças na justiça que nós pretendemos que ocorra nos nossos dias ou no tempo que nós gostaríamos. Por isso, novamente, não podemos controlar aquilo que os outros pensam e fazem ou falam. A nossa cura não é externa, ela vem do interior pelo poder que vem em Cristo Jesus, tá bom? A maneira de exemplo, né? Imagine que se nós formos picados, mordidos por uma serpente, e o veneno se instala no nosso sangue.
Se a gente conseguir matar a serpente, o resultado vai mudar ou não? O veneno já está instalado no nosso sangue, sim? Então, não podemos pensar de que o outro tem que mudar, o agressor, o abusador tem que mudar, tá? Ou se de outra maneira, imagine uma situação onde Deus transforma aquela pessoa, né, venenosa, aquela que nos fez mal, numa serpente doce, angelical, numa pessoa boa, essa pessoa se arrepende, essa pessoa é liberta e ela ainda, né, transita na nossa região, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, etc. E nós convivemos ainda com pensamentos, sentimentos negativos, quando Deus já transformou e deu cura para aquela pessoa, né, através do perdão. Então, o problema é interno. Nós precisamos buscar ajuda interna, tá bom? Nossa cura depende dele. Quando eu me enxergo sofredor, vítima, quem passa a ser o centro? Eu mesmo. E se eu sou o centro de tudo que é causado em mim, não posso obter a ajuda de Deus, porque Ele precisa ser o centro, né? Ele precisa ocupar o primeiro lugar. De maneira que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Né? É, qual é a mentira que está instalada em nós? Às vezes nós achamos que estamos certos. Essa pode ser a pior das mentiras. O auto-engano é o pior de todos os enganos. As pessoas que estão enganadas sabem disso. Você sabe qual é o engano que você aceitou na sua mente, no seu coração? De quem você está tentando buscar a cura para os seus problemas mentais e emocionais? Nós vamos para o fim do nosso estudo, né? E tentando fazer um resumo, né? Quando nós abrimos nossos olhos através da palavra de Deus, como nós mostramos aqui, né? E mudamos a mentira pela verdade, então nós encontramos libertação, tá bom? Então nós permanecemos enganados enquanto aceitarmos uma mentira. Quando nós confrontarmos a verdade com a mentira, teremos a possibilidade de escolher Jesus e Deus nos libertará do seu amor, ok? Através do seu amor, perdão. E terminamos com esse texto que diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ter esse livramento e essa cura em Deus. Salmo 139, 23, 24 diz, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Porque, como eu penso na minha mente, assim sou eu. Que Deus nos ajude, tá bom? Por favor, como eu disse no início, né? O meu único pedido para você é, se você iniciou, se você gostou dessa série, não abandone, não saia do meio. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer trazer liberdade, cura e libertação para as suas doenças emocionais, assim como para as minhas. E essa liberdade, nós vamos ver daqui a o próximo no próximo estudo, vem no poder que vem de Cristo Jesus, o qual se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. Vamos orar. Santo Deus, nosso querido bom Pai, Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de compartilharmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor um dia nos criou e enviou seu Filho para nos resgatar. Obrigado pelos princípios que nós aprendemos hoje. Que o Senhor possa colocar em nós as verdades que possam derrubar, quebrar, rasgar qualquer mentira e que os nossos pensamentos possam ser reestruturados, possamos ter novos pensamentos. Cria, Senhor, em nós novas criaturas, transforma nosso ser corruptível com a presença do Teu Santo Espírito.
Nós queremos sermos puros, bondosos, leais, fiéis, amorosos, amigáveis, amáveis. Queremos ter os frutos do Espírito Santo. Por isso nós pedimos primeiro perdão pelos nossos pecados, que possamos aceitar o teu perdão, nos aceitarmos a nós mesmos e vivermos em alegria porque o Senhor nos ama e nós somos filhos teus. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.